Então, o que vale para nós também se aplica às outras pessoas, lógico, né? A humildade, ela visa propriamente a reverência com que o homem se submete a Deus. E, claro, todo homem, por aquilo que é seu, ele deve se sujeitar ao próximo, quem quer que seja, né? Por quê? Por causa daquilo que é Deus naquela pessoa. Então, na prática, a gente deve se humilhar somente a Deus, claro. Mas como Deus está presente no meu próximo, nós também devemos nos submeter aos outros. O próprio Cristo veio não para servir, mas não para ser servido, mas para servir. Ele falou isso. Eu não estou no meio de vós como aquele que é servido, mas como aquele que serve. E a gente volta na questão da obediência que nós falávamos agora há pouco. Isso mesmo. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquela passagem em que Jesus está lá aos 12 anos pregando, ensinando os doutores no templo, e que aí a Virgem Maria e São José chegam e levam ele, né? Aí a Sagrada Escritura vai dizer que em tudo ele era obediente, né? Em tudo ele lhes era submisso. Então você vê que Jesus, que é Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Deus eterno, segunda pessoa da Santíssima Trindade, era obediente a uma mulher, sua mãe, né? E a um homem, seu pai adotado, né? Seu pai adotivo, São José, né? E quanto a nós, que somos tão arrogantes, tão soberbos, que não queremos obedecer às autoridades constituídas. Não queremos obedecer, às vezes, o pároco da nossa paróquia, não queremos obedecer o Santo Padre, o Papa, né? Não queremos obedecer o nosso pai, a nossa mãe, né? Gente, quantos anos você tem? 60? 70? Você ainda tem pai e mãe vivo? Você tem que obedecer, né? Ah, mas não importa se você não mora com eles, se você já casou, se você se mudou, se você está em outro estado. O seu pai te deu uma ordem, obedeça. A sua mãe te deu uma ordem, obedeça. Você tem que obedecer, né? Você tem que se submeter aos outros, né? Porque o Cristo também está no outro. O Cristo também está no pobre. O Cristo também está no irmão, né? Quando Jesus é questionado qual é o maior mandamento da lei, ele diz: o maior mandamento é este: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele já emenda, e ele diz assim: e o segundo é: amarás o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, São João fala, né, que quem diz que ama a Deus, mas odeia o irmão, é um mentiroso. Então, a gente precisa se submeter a Deus em primeiro lugar, mas também precisamos nos submeter às outras pessoas, porque ali está, né, nesse serviço, no lava-pés, né? Ali está Deus, né? A gente está servindo. Quando você, marido, serve a sua esposa, você está servindo o Cristo nela, né? Quando a sua esposa serve o marido, está servindo o Cristo nele, né? Isso mesmo. E é preciso tomar cuidado com essa falsa humildade, como nós falamos várias vezes aqui, né? Existe também a questão da hipocrisia, né? Quando uma pessoa demonstra ser humilde ali por sinais externos, né? Ah, não, eu não faço né? isso. Por fingimento, né? Não, eu não como isso. É fingimento, né? Claro, a verdadeira humildade não está em coisas exteriores que você faz por fora. A humildade não é uma casca, né? Ela está na decisão do seu espírito. Então, o homem moderno, né, hoje em dia, ele pode até gostar, né, na rua, de se vestir de forma simples, chinelo, enfim, e tal. Mas na sua casa tem confortos assim extremos, né? Então, Santa Teresa fala sobre isso também, para a gente tomar muito cuidado. E os santos, eles têm muito a nos ensinar sobre isso, né? Enquanto que exteriormente eles até se apresentavam como qualquer pessoa, embaixo das roupas traziam o cilício, mortificavam a sua carne, estavam lá com uma corda amarrada na cintura, enfim, vários exemplos. Embaixo, né? Isso é importante, embaixo. Ninguém precisa ver, ninguém precisa estar sabendo. Jesus falou que uma mão faz, a outra não precisa saber. Né? Então é importante que, se você realmente é humilde, você faz as coisas não para aparecer. Agora, se você tem uma falsa humildade, você quer propagar.
lá nas redes sociais. Hoje eu não estou comendo, hoje eu estou fazendo um jejum rigoroso. Eu vou começar o jejum de Daniel. Que jejum de Daniel, que coisa lá do Antigo Testamento, deixa isso lá para o Antigo Testamento, né? Aí vem com essas historinhas, porque quer aparecer, quer ser aplaudido, quer ser visto. Tem que tomar né? cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, se você não sabe se eu uso um silício ou não uso um silício. Você não sabe. Mas tem gente que é capaz de tirar uma foto assim, mostrando o silício, para todo mundo ver que ele usa o silício, né? Você não sabe e não vai saber, porque eu não vou falar se sim ou não. Você vai ficar com essa dúvida o resto da vida. Tem uma santa, eu tô tentando me lembrar qual que é a santa, que ela era até rainha ou nobre, muito nobre, não sei, muito rica. E ela não gostava das joias, das roupas finas, ela gostava daquele hábito surrado e tal, mas o marido dela não queria que ela se vestisse assim. O marido dela gostava que ela se vestisse com joias, com tudo, mas justamente ela colocava um hábito todo velho, rasgado, enfim, por baixo, e botava os vestidos que o marido gostava por cima. Isso não é fingimento, ela estava obedecendo, né, sendo dócil ali ao marido, por fora estava ali vestindo conforme a sua posição, né, a sua vocação, mas ela tinha um coração contrito, tinha um peito humilhado diante de Deus, né, sem a necessidade de estampar a sua humildade numa vitrine. Isso é muito importante. A verdadeira humildade não quer estampar-se numa vitrine, não Exatamente. Mostra para ninguém. Não é exterior. Né? Então, quem quer que se propõe a trilhar esse caminho da humildade deve se configurar a nosso Senhor. Jesus é manso e humilde de coração. Ele se humilhou, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Então, a gente precisa colocar o nosso olhar no Cristo, né? O nosso bem. E com ele, claro, né? E como os seus santos também, aprenderemos a verdadeira humildade. Quer ver um outro exemplo? Uma pessoa que está doente do joelho, né? O Papa Francisco está doente do joelho, tem alguns bispos já de idade aí que estão doentes do joelho, não podem se ajoelhar, né, na Santa Missa. E não podendo se ajoelhar, ficam em pé ou ficam sentados, enfim. Mas o seu coração está ajoelhado. Tá? O seu coração está... Ninguém está vendo, né? A pessoa está olhando só o exterior, mas o coração está ajoelhado. Enquanto tem muita gente que passa a Santa Missa inteira de joelhos, mas o coração não está ajoelhado, o coração não está dobrado. A cerviz dura que não se dobra, né? De arrogância, de soberba, de achar que eu sou bom, que eu sou melhor do que os outros, e ainda olha para aquele que não se ajoelhou, que está doente, com cara feia. Sei lá, não se ajoelha, olha lá, sei que lá, né? Então, essa diferença entre a falsa e a verdadeira humildade. Tem que tomar cuidado.